Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui mais uma vez, nesse início de manhã, nessa sexta-feira, também já indo para o final de semana. E eu sempre tenho motivado, nos convidando, porque até sexta-feira nós temos a oportunidade de ouvirmos, participarmos aqui dessa mensagem, dessa reflexão da Palavra de Deus, mas não significa que no sábado e no domingo nós não tenhamos também. Podemos participar lá da nossa comunidade, lá ouvindo, rezando e ouvindo a Palavra de Deus. Então é uma oportunidade de nós irmos para lá na comunidade, junto com a comunidade, ouvir a Palavra de Deus, rezar juntos, nos alimentar, refletirmos e ali também tirar os ensinamentos que nós precisamos para viver o nosso dia a dia, a nossa vida a partir dos ensinamentos da Palavra. Hoje o Evangelho é de Lucas 11, de 15 a 26. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsavam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa. De onde saí? Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalando-se aí, no fim este homem fica em condições piores do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento, interessante que as pessoas, principalmente as pessoas aqui, mais um grupo mais restrito, as autoridades judaicas, que não suportavam Jesus, tinham assim uma raiva de Jesus tremenda, e essa raiva, esse ódio que eles tinham de Jesus fazia com que eles não tivessem escrúpulos. Eles arrumavam criavam pretextos para tentar assim desautorizar, desmoralizar Jesus. E aqui eles vão tentar atacar Jesus, agredir Jesus, dizendo que aquilo que Jesus faz não é obra de Deus, mas é obra do demônio, é obra de Satanás. Então eles dizem assim que Jesus está fazendo não é coisa de Deus. E é interessante, como às vezes essas coisas ainda são presentes na nossa vida. Uma das pessoas que às vezes vendo o bem sendo feito, não se alegram com isso. E às vezes são pessoas que também se utilizam de artifícios maquiavélicos, demoníacos, para tentar assim persuadir, para destruir o bem que está sendo feito. Então o mal ele nunca vai se contentar, nunca vai se baixar a sua guarda diante do bem que está sendo feito. Por isso a gente precisa estar preparado, disse Jesus. Mas a gente precisa estar preparado porque é um combate, é uma luta. O próprio Jesus precisou, e por isso que lá, durante essa semana, nós ouvíamos que por muitas vezes Jesus rezava.
E muitas vezes Jesus tirava tempo para rezar. E ele também pediu, né, se não me engano, no Evangelho de ontem, ele insistia conosco da perseverança, da persistência na oração, porque é assim que nós vamos vencer o mal. É pela força da oração, pelo poder da oração, que nós vamos ter força, ter condições para enfrentar esse mal também que quer nos destruir. Foi na força, no poder da oração que Jesus se sustentou para poder vencer o mal. E não é porque nós rezamos que o mal não vai nos atingir. Não é porque eu sou um homem e uma mulher de oração, você e eu somos homens e mulheres de oração, nós somos homens e mulheres de oração, que o mal não vai nos atingir, pelo contrário. Eu falava essa semana também, se eu não me engano, um dia, que Jesus ele passou durante 40 dias e 40 noites rezando. E onde que a maior tentação que Jesus recebeu do mal, do demônio, onde foi? Lá quando ele estava no deserto rezando, nesses 40 dias. O demônio tentou de tudo para tentar assim persuadir Jesus. Mas mesmo assim, diz a palavra, que durante toda a vida de Jesus, né, o inimigo ele teve se utilizando de outros meios, mecanismos, de pessoas, e pessoas que se diziam religiosas, pessoas que se diziam de Deus. Cuidado, porque também você vai ser provado, vai ser testado aí na sua fé, na sua missão, não por pessoas distantes de você, talvez da sua família, seu convívio de amizade, do seu trabalho, também da tua igreja, da tua comunidade, né? É isso que Jesus pede para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família.